Graça e paz, meu nome é Ana Paula e hoje eu vim falar um pouco para você de um homem chamado Jonatas Goforth. Um homem que incentivou, que levou o evangelho a uma cidade que tinha muita idolatria e que ainda nos tempos de hoje ainda existe. Mas ele não perdeu a sua fé. Aos 5 anos de idade, Jonatas Goforth, ele com seus irmãos e sua família, sua mãe fazia questão de fazer eles lerem os salmos todos os dias em voz alta para ela. E com isso, ele começou a se apaixonar pela palavra de Deus, ele e seus irmãos. Porém, ele era muito pequeno, ele tinha apenas 5 anos de idade, quando tudo isso começou. E foi aí que ele começou a pegar o amor pela palavra de Cristo, pelo Evangelho, por ler a Bíblia. Ele ainda jovem, em 1900, ele morava na cidade de Shanté, na China, porque ele recebeu uma missão, né, de estar levando o Evangelho, propagando o Evangelho, e ele não hesitou, porque ele acreditava muito sobre o que Deus tinha para fazer naquele lugar, ganhar almas. Jonatas Goforth era um homem que nasceu para ganhar almas. Muito jovem ele se tornou missionário da palavra, mas ele não queria ser um missionário estrangeiro, mas mesmo assim ele não negou ao seu chamado. E cada dia mais ele se apaixonava pela palavra. Tudo que ele fazia, tudo que ele buscava em oração. Ele andava com a Bíblia embaixo do braço para propagar o Evangelho de Cristo, porque ele foi um homem, um lindo e forte homem que ganhou muitas almas. Ainda jovem, ele se mudou para Toronto, onde ele conheceu a sua esposa, Rosaline, e lá eles se casaram com um só propósito, porque ela também orava e ela pedia para Deus um homem que amasse a Deus acima de qualquer coisa. E nesse encontro que tiveram de obreiros, eles se conheceram e logo se casaram. E ele perguntou para ela se ela gostaria de estar unindo a vida dela para levar com ele, junto com ele, o Evangelho de Cristo na cidade de Shanté, na China. Então ali começou a história deles, de levar a palavra de Cristo a essa cidade de muita idolatria, de muito preconceito, porque eles eram muito preconceituosos em relação à palavra. Então, Jonatas Goforth levou para sua vida um versículo da Bíblia que ele pegou como tema para ele nunca esquecer, que se encontra em Zacarias 4:6, que diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele levou isso, essa passagem, essa palavra de Deus sobre a sua vida, até os últimos dias da sua vida, pregando o Evangelho, levando amor, porque como Deus fala na palavra, nem por força nem por violência, mas ele pregou o amor de Cristo, ele pregou naquela cidade, meio a tanta tempestade, porque eles sofreram perseguição, eles sofreram ataques mortais, eles sofreram prisões, eles sofreram assim muito preconceito, mas ele não negou sua fé, em nenhum momento, mesmo diante de tantas lutas. Logo depois de tudo isso, de um golpe que ele levou na cabeça, que quase te tomou a vida, ele viu o quanto sua vida era guardada em Cristo, porque em todo momento Deus guardava a vida deles, tanto ele quanto a sua esposa, sua família, era guardada na mão do Senhor. Então ele não negou, ele enfrentou, ele sofreu, mas ele não desistiu de levar o Evangelho, o amor de Cristo, porque ele era um lindo homem de ganhar almas, de perseverar, de acreditar no Senhor, e ele nunca negou a sua fé. Então, Jonatas Goforth foi um marco do Evangelho, do amor de Cristo, porque ele era um homem apaixonado
pelo Senhor. E que nós possamos ser, assim como Jonatas Goforte, grandes ganhadores de almas nos dias de hoje, para que Deus continue nos derramando graça sobre as nossas vidas, assim como esse grande herói, por amor a Cristo, por amor à palavra, por amor ao próximo, né? Que a gente leve para as nossas vidas, assim como hoje eu tenho a honra de ler e pedir a Deus que se manifeste sobre a minha vida, né? E a vida dos meus os irmãos, a sua graça. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco mais de um desses heróis da fé, que foi Jonatas Goforte. Obrigada.